Pessoal, tudo bem? Hoje eu vim compartilhar com vocês uma reflexão chamada O que brilha dentro, brilha fora. Espero que vocês gostem. E aí me despertou uma coisa, uma lembrança, né? Em 2013, eu com um grupo de amigos, nós fizemos o caminho, percorremos, né, o caminho de Santiago de Compostela na Espanha. Nós montamos uma expedição, foram 7 pessoas, sendo que 2 deles são cadeirantes, né? Então, por causa disso, nós fizemos de bike, né, de bicicletas, e passamos 3 meses no Brasil treinando, subindo morro, descendo morro, porque a gente ia precisar muito das forças das pernas para ajudar os amigos nas montanhas acima, né? E esse caminho, ele é conhecido também como o estranho caminho de Santiago, que coisas estranhas acontecem ao longo do caminho. E muita gente entrou em contato comigo na época, né, e falou: olha, o que você mais gostou do caminho, o que é o caminho, e não tem uma resposta única para isso. Existe uma resposta, cada pessoa que estava comigo lá, dos 7, cada uma tem uma resposta diferente. O que despertou, o que conectou, o que mudou, né? E eu, fazendo essa reflexão, eu chego assim... para mim, o caminho ele foi muito humano, não tinha nada de santo, né? Tem muita gente que vai com essa mentalidade, né? Porque vai percorrer o caminho do apóstolo Tiago e tal. Mas para mim e para as pessoas que estavam comigo ali, a gente não foi para um motivo santo, a gente foi para uma aventura, né? Para percorrer aquele caminho. E o que foi conectando a gente no dia a dia, no percurso, foram as histórias que a gente foi, as pessoas e histórias que a gente foi compartilhando ao longo do caminho. E o caminho ele foi bem mundano mesmo, ele foi assim, teve muita coisa que aconteceu. Cada dia era um mar de emoções, teve cansaço, fome, sede, frio, tristeza, alegria, raiva, briga, falar palavrão, julgamento, depois pedir perdão e sentir tesão, sabe, por alguém que você viu, e depois isso passou, e é tudo assim, uma loucura de coisas, só que a gente tem aquela meta, né, o caminho de Santiago, Santiago de Compostela, na verdade, chegar naquela cidade. Então, assim, como a gente estava todo mundo focado naquele mesmo lugar, naquele mesmo destino, a gente superava todo aquele monte de coisa que a gente vive, né, para chegar na nossa meta. E quando chegou na meta, quando chegou em Santiago, parece que fez... soltou uma coisa assim, sabe? Deu um alívio por dentro, uma coisa muito louca, uma coisa que... Foi aí que a gente sentiu uma transformação muito grande do caminho, que o caminho trouxe. Logo no início do caminho, teve um amigo nosso que nós fizemos lá, né, que a gente chama de Anjo, que falou que o caminho não termina em Santiago, que lá que ele começa. E a gente não fazia a menor noção do que isso queria dizer na época, né? Hoje eu posso falar que é verdade. Eu sinto isso, que é verdade mesmo. O caminho, ele é tipo como se fosse uma pequena amostra da vida da gente. A gente passa tudo naquele período que a gente resolveu ficar. E os planos não seguem perfeitos. A gente foi com planejamento, tinha altimetria, sabia tudo que poderia acontecer. Mentira. A gente não sabia nada do que poderia acontecer, porque logo na chegada já aconteceu um problema, né? A handbike, que não é uma bicicleta que você vai numa loja de compra, é uma handbike, né? Um triciclo, onde o cadeirante vai deitado e pedala com a mão, né? Ele chegou quebrada pela companhia aérea. E a minha bicicleta foi extraviada. Daí a gente conseguiu reverter tudo aquilo no primeiro dia. Quando a gente chegou em Pamplona para começar, né, onde que era o ponto de encontro para a gente subir para Roncesvalles, para o início do caminho, na divisa com a França, a outra companhia aérea extraviou todas as bagagens e levou mais 3 dias para entregar para a gente. Então, assim, o planejamento já foi tudo por água abaixo, né? E a gente teve que lidar com aquilo, com aquela raiva, com aquela ansiedade, com aquela pressa, porque a gente tinha um período, né, a passagem de volta para o Brasil estava comprada para 23 dias depois. Então a gente tinha aquele período para fazer o caminho e sabia que eram 790 quilômetros, né, de caminho. E no meio do caminho, depois que a gente começou a pedalar, quando chegou num trecho do caminho, a gente teve que ter uma conversa muito séria entre nós. Nós tivemos que desistir.
de pedalar um bom trecho, uns bons 200 quilômetros no mínimo, para poder dar tempo de chegar lá. E foi uma decisão bem difícil. Nós nos reunimos, conversamos muito e decidimos assim, vamos, porque a gente não está fazendo, a gente está passando pelo caminho. E indo, mesmo se a gente tivesse ido de carro, a gente estava percorrendo o caminho de Santiago, de uma outra forma, né? Então nós contratamos um táxi que nos levou no trecho mais, o trecho mais, como que fala, monótono do caminho, que é um trecho entre duas grandes cidades, bem no meio, que dizem até que é um pouco perigoso e tal, e é reta. E foram tipo quase 200 quilômetros ou mais, um pouco, não me lembro. Mas assim, a gente tomou essa decisão e quando a gente chegou lá no nosso destino, na cidade que a gente ia voltar a pedalar, coisas começaram a acontecer de novo. A gente se conectou tanto que a gente começou a viver o caminho, o dia a dia, e teve todas essas emoções, dores, já apliquei injeção, foi uma loucura, foi um monte de coisa que aconteceu que transforma a vida da gente e faz a gente iluminar de alguma maneira. Porque quando a gente chegou no caminho, a gente se olhou aquele grupo que eu não conhecia todos, eu conhecia poucos, né? Conhecia dois. Mas a gente foi se conhecendo ao longo do caminho, né? A gente se uniu para uma causa única, né? Todo mundo, e fomos fazer o caminho. E quando a gente chegou lá, a gente sentia que a gente era irmãos, assim mesmo, né? Cara, a gente tantas diferenças, uma pessoa tão diferente da outra, e a gente tava tão conectado que a gente se conectou de uma forma para sempre, assim, né? Mesmo que a gente não se veja sempre, a gente ainda tem essa conexão quando se encontra, ou de vez em quando manda uma mensagem, e ainda se chama de irmão Rendigrino, que foi o nome da nossa expedição, né? Expedição Rendigrinos. E trazendo a reflexão para o que brilha dentro, brilha fora, é porque quando eu voltei no caminho, aconteceu uma coisa comigo aqui no Brasil que nunca tinha me acontecido antes. Algumas pessoas falaram que eu estava brilhando. E eu não fazia a menor ideia do que as pessoas estavam falando, né? Eu estava normal, só que com a cabeça assim. Eu me conectei com alguma outra coisa. E não tinha nada santo, assim. Mas era alguma outra coisa. Acho que era alguma coisa interna que eu sentia. Que tipo, eu preciso mudar de vida. Agora é a hora da minha transformação. E foi aí que eu comecei a fazer alguns movimentos grandes de transformação na minha vida. Na verdade, foi esse caminho que foi o start da minha transformação de vida. E as pessoas chegavam e falavam, ah, você tá brilhando. E eu era abraçado na rua e fui pedir de namoro e aconteceu coisas assim que nunca me aconteceram antes. E eu falei, cara, o que tá acontecendo comigo e tal, né? Isso não durou muito tempo. Isso durou uns 3 meses, que logo depois de 3 meses eu entrei numa barca furada, que eu voltei pro cinza, né? O brilho apagou. Mas aquela sensação ficou para sempre, né? E eu conversando com um amigo esses dias, eu falei, cara, me lembra muito bem aquilo. O que será que era aquilo? Ele pegou e falou, o que você fez no caminho que você acha que despertou isso em você? Eu acho que eu ajudei. Eu não tinha um ego ali trabalhando, não era o personagem principal da história ali, né? O personagem, nós fomos patrocinados, teve mídia em cima, a expedição foi parada até no Fantástico, da Rede Globo, em outras redes de TV também. E o foco era nos dois cadeirantes, porque era uma viagem desafiadora e um exemplo, né, para outras pessoas olhar e falar, cara, pô, se eles fazem, cara, eu também faço, né? E eu quase apareci, né? Eu até brinco assim, tem um filme, um desenho que é o Monstros S.A. E tem o barrigudinho lá, o olhinho, que é um verdinho, não lembro o nome, que no começo do desenho ele aparece na capa, ele sai na capa da revista. Ele com o Sullivan, que é o grandão, né, o monstro, que é o monstrão. Só que ele é pequenininho assim, e o código de barra da revista fica em cima dele, só aparece a perna dele. E ele começa a pular de alegria, eu saí na capa da revista. E quando eu vi a matéria na TV, eu apareci tipo 2 vezes lá atrás, assim, sabe? O foco era eles, né, falando deles, claro, que era o principal mesmo de ser mostrado. E eu apareci lá atrás, eu pulava de alegria e falava, cara, eu apareci.
né? E foi muito engraçado, foi muito bacana, porque aquilo era muito de verdade para mim. Foi muito real, né, aquela sensação. E aquilo me fazia brilhar muito, porque eu sei a minha função, a função que eu tive ao longo do caminho, né, de ajudar. Aconteceram coisas que eu precisei entrar em ação e agir. E assim, sem pensar duas vezes, eu só tava lá e falei, galera, vai, pega um avião e vai, eu fico, eu resolvo. E consegui, claro, um monte de coisas converteu para que aquilo acontecesse. Então eu pensei, pensando nisso, eu falei, cara, o que me conectou, o que me foi isso, eu fui útil sem pensar em ser o cara, nossa, se não fosse ele e tal. Não, eu tava ali só pra ajudar e cumprir uma meta minha, que era fazer o caminho há muitos anos. E senti isso, né? Senti muito esse caminho dessa maneira. E isso trouxe esse brilho para dentro de mim, que brilhou tão forte dentro de mim, porque eu me conectei com o meu propósito de vida, né? Aí entra essa parte de qual é o seu propósito de vida. Eu acho que esse é meu propósito. Vira e mexe, eu sempre caio nesse lado de tocar, ajudar, ouvir, né? E eu não gosto muito de falar a palavra ajudar, eu falei várias vezes aqui, né? Erro também nesse sentido bastante, porque ajudar parece que me coloca num patamar acima. Eu posso ajudar. Não, compartilhar, tá? Conviver com aquilo e auxiliar, talvez. Então, assim, vira e mexe, eu sempre fui chamado para compartilhar, trazer um outro olhar, né? Colaborar. E aí eu percebo que aquilo é minha conexão. Aquela é a minha conexão. E toda vez que eu me conecto com isso de verdade, eu brilho por dentro, porque eu tô muito feliz aqui dentro de mim, dentro do meu coração. Eu tô muito feliz. E por estar muito feliz aqui, isso faz eu brilhar para fora também. E as pessoas sentem isso, leem isso, né? Mesmo que esteja totalmente desconectado, a pessoa vê alguma coisa ali e fala, pô, você tá brilhando, né? Então, o que eu tô trazendo de reflexão, né? Toda vez que você se conectar com a tua verdade, com alguma coisa que não seja sacrificante para você fazer, que você faça com a mão nas costas, cara. Você faz porque é muito simples para você fazer, sabe? Pintar uma parede. Enquanto eu tô apanhando para pintar uma parede, nossa, sai tudo errado, sai tudo borrado. O outro vai lá e pinta, em 5 minutos a parede tá perfeita. Assim, cara, como é que você consegue fazer isso? Quando eu vou tirar uma foto com o meu celular e a pessoa do meu lado, um amigo meu, tira a mesma foto, eu falo, cara, olha a tua foto, olha a minha, né? É fácil para aquela pessoa fazer aquilo. O olhar dela é completamente diferente. Eu tenho que me sacrificar para tentar achar o que é o ângulo, luz e tudo. Aquilo é o dela, né? Aquilo é dela. Para mim é muito fácil escrever. Eu gosto muito de escrever. Então sai muito fácil. E vira e mexe, eu sempre caio em trabalho que eu tenho que escrever. E isso me conecta e eu comecei a olhar para isso com outro... Ter um outro olhar para isso, na verdade. A falar, cara, isso é meu. É um dom. Então eu tenho que desenvolver ele, olhar para ele com carinho e falar, pô, então o que eu posso fazer com isso? O que eu tenho que fazer com esse presente que eu vim, né, para entregar, né? E, enfim, vamos resumir aqui, terminar aqui, é falar que olha para dentro, quando você começa a despertar isso dentro de você, o que for que te faça feliz aqui dentro, vai fazer você brilhar. E sempre que você brilhar por dentro, você vai brilhar para fora também. E isso vai te conectar com muito mais coisa que você imagina. Coisa que você nunca imaginou que vai acontecer na tua vida. Quando você conecta com o que você ama fazer. Ama. Se é viajar, se é cantar, se é escrever, se é trabalhar em banco, se é advogar, se é o que for. Você vai brilhar naquilo porque está conectado com a tua verdade. Tá bom? Um beijo. Desculpa o longo, né? Que não era para ficar desse tamanho, mas até uma próxima reflexão aí, até um próximo vídeo. Obrigado, gente. Um beijão.